Vamos lá. Pessoal, estamos na aula 11 da página 149 da apostila 5, segundo ano. Vem comigo, vamos lá. Posições de retas. Como assim? Presta atenção, olha lá. Vamos imaginar que as retas, elas são coplanares. O que significa ser coplanares mesmo? Olha o prefixo, mesmo, planar, mesmo plano. Então são retas que estão no mesmo plano. Legal? Então vem para cá. Só vale retas que estão no mesmo plano. É porque existe outro tipo de retas fora do plano. Mas vamos lá para retas coplanares. O que elas podem ser? Sejam retas R e S, elas são coplanares. Sendo coplanares, o que elas podem assumir? Elas podem assumir um valor. Elas podem ser paralelas, ou podem ser concorrentes. Ser paralela significa que ela tem duas possibilidades. Duas possibilidades? Sim. Existem as paralelas distintas e as paralelas coincidentes. A palavra coincidente significa o quê? Uma coincide com a outra, uma em cima da outra. E paralelas distintas significam diferente. Bom, mas, nossa, existem situações assim? Existe. Quando você fala que duas retas são paralelas, você sempre pensa assim. Mas existe situação delas serem assim, uma em cima da outra. Veja lá, presta atenção. Se nós temos as retas paralelas, se essa reta paralela distinta é assim e assim, e essas retas coincidentes é uma reta R em cima da outra reta S. Olha lá, uma em cima da outra. São paralelas e o quê? E coincidentes. Então, como é que a gente pode definir retas paralelas? Porque, teoricamente, alguma vez você já deve ter visto que retas paralelas são retas que não se cruzam nunca. Bom, se for distinta é verdade essa definição, mas se for coincidente não, porque todos os pontos que pertencem a uma pertencem à outra. Então, como é que nós definimos, então, uma reta paralela que nunca viu isso pela primeira vez? Você vai escrever assim. Olha lá, retas paralelas é quando a distância entre elas permanece o quê? Permanece constante. Não muda, ela é a mesma. Isso significa a distância daqui para cá é D, a distância daqui para cá é D, a distância daqui para cá é D. Lembre-se que a distância entre elas tem que ser o quê? Perpendicular. Perpendicular. Olha que bonitinho aqui. Legal? Qual é essa distância? Sei lá, é um valor, mas ele é constante. Ele não muda aqui. Ele é constante. E neste caso ele é o quê? Diferente de zero. E aqui? Ele é uma distância constante. Só que neste exemplo, a distância entre a reta R e a reta S também é o quê? Zero. Portanto, aqui ela é constante e igual a zero. Basicamente, você tem que pensar da seguinte forma. Para retas serem paralelas, a distância entre elas tem que permanecer constante. De boa? Próximo, vamos lá. O que são retas, então, concorrentes? Nós vimos retas paralelas. Retas concorrentes, existem duas possibilidades. Eu vou só citar as duas condições, vão ficar presas numa só. E na próxima aula a gente vai trabalhar com essas situações diferentes, tá? As retas concorrentes, elas podem ser oblíquas, ou elas podem ser oblíquas ou perpendiculares. Olha, mas vamos olhar com carinho para isso. Se as retas concorrentes, se as paralelas, a distância entre elas permanecer constante, o que significa retas concorrentes, então? Olha que legal. Perpendiculares. Tá? Então, retas concorrentes, elas são assim. Vamos lá. Você tem uma reta R e uma reta T que concorrem em um ponto concorrentes. Ela tem um ponto em comum só, o ponto P. É o caso que a reta R, em interseção com a reta T, é somente o ponto P. Seja neste caso oblíquas, ou seja nesse caso perpendiculares. O que significa oblíquas? É quando este ângulo aqui
ele está entre, olha lá, 0 é menor que alfa, que é menor que quanto? 90 graus. Né? Isso ser concorrente. Ou 90 graus menor que alfa, menor que 180 graus. Agora, o que chama a atenção sua? 90 graus não pode, porque 90 graus é quando elas são perpendiculares. Isso é fácil. Acho que vocês pegaram legal aqui. Agora, oblíquas, não basta escrever diferente de 90. Por quê? E se for 0? Se for 0, é diferente de 90? É, mas 0 graus não é oblíquas. 0 graus é o quê? Coincidentes. Se for 180, mesma situação. Por isso que é necessário que você coloque essa definição um pouco mais trabalhosa aqui. Porque tem que falar que não é 90 graus, oblíquos realmente não é 90 graus. Mas também não pode ser 0, não pode ser 180. E o ângulo, nós já vimos que a inclinação ele varia de quanto? De 0 graus até quanto? 180. Legal? Tá? Bom, essa é a primeira parte que nós vimos a parte teórica delas. Vamos agora à segunda parte. Porque até agora nós falamos de uma definição que algum dia você viu geometria e estamos revendo essa definição agora. O que eu quero é aonde isso se aplica em geometria analítica, tá? Então vamos dar um tempinho aqui e vamos apagar isso aqui e vamos se concentrar primeiro nessa aqui de novo. Fazer uma nova lousa, né? Escrevendo mais coisas que são pertinentes à explicação de aonde isso relaciona com a geometria analítica. Você já sabe a página, então posso apagar essa página que está aqui em cima. Então vamos lá. Então, atenção. Vamos lembrar que as retas não são retas coplanares, né? Só para lembrar, tá? Coplanares. Beleza. E nós estamos agora, a primeira situação é retas paralelas. As paralelas podem ser o quê? Elas podem ser distintas ou elas podem ser coincidentes. Bom, nós lembramos lá na matéria que nós vimos de geometria analítica no início das aulas, de que uma reta desse tipo, quando ela cruza o ponto X, chamamos isso de quê mesmo? Lá no peruano nós já vimos isso, chamamos de raiz. E a inclinação sempre é partindo da raiz, pega um ponto posterior e vem no sentido anti-horário no ângulo alfa. Essa é a reta R, essa é o eixo X, esse é o eixo Y. Legal. Mas veja, se nós temos retas que são paralelas e distintas, o que nós vamos ter? Uma outra reta paralela. Mas, aí que está o lance. Elas são distintas porque eu estou vendo que elas estão cortando em pontos diferentes. Mas essa inclinação de alfa R tem que ser igual a alfa S. Por quê? Porque elas são paralelas. Se elas são paralelas, essa distância não pode permanecer, não pode se aproximar e nem se afastar. Isso significa que este ângulo, a distância entre elas permanece constante. Significa então que o alfa R é igual ao alfa S. Significa então que a inclinação da reta R é igual à inclinação da reta S. Legal? Então, para ser paralelas, nós temos que os coeficientes angulares são iguais. Mas por quê? Se o coeficiente angular calcula como tangente da inclinação, se as inclinações são as mesmas, então, obviamente, os coeficientes angulares serão os mesmos. Percebe que eu coloquei aqui, em paralelas. Mas, por ser distintas, ela vai cortar em dois pontos diferentes, que é o Q de S e aqui é o Q de R. Q é o coeficiente linear, tá? Na equação reduzida, y igual a mx mais q, que é o coeficiente linear, aonde corta o eixo y. Se ela está cortando em dois pontos, elas estão cortando em dois pontos distintos, é porque elas são distintas. Perceba que elas são paralelas, isso aqui vai acontecer sempre. MR é igual a MS, pois elas são paralelas. Mas para ser distintas, essa daqui, temos então que o coeficiente linear de R é diferente do coeficiente linear de S. E para ser coincidentes, o que vai acontecer? Adivinha, a primeira situação vai permanecer MR igual a MS. O que significa isso? O coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. E o que vai ocorrer se elas são coincidentes? Então, se nós tivermos aqui duas retas, uma reta R desse jeito
E a reta S, presta atenção na cor do giz aqui, ó, olha para cá. Tá vendo que esse cara aqui é o coeficiente linear? A reta S eu vou passar em cima da reta R. Obviamente que os coeficientes angulares, que as inclinações serão iguais, aonde os coeficientes angulares são iguais. E mais, aonde está cortando o eixo Y, a R é exatamente igual a S. Então o Q de R é igual ao Q de S. Portanto, retas paralelas coincidentes é quando os coeficientes angulares são iguais e quando os coeficientes lineares também são iguais. Olha a diferença aqui. Distintas, ela corta em dois pontos diferentes. Coeficiente linear diferente. Coincidentes, corta em dois pontos iguais, que elas são em cima da outra, uma é igual. Legal? Então essa aula ela vai trabalhar exatamente com esse conceito. Ela vai querer trabalhar somente de paralelas, ou paralelas distintas, ou paralelas coincidentes. Só para não ficar um pouco vago, a outra parte além de paralelas, o que era mesmo? Concorrentes. Se nas paralelas os coeficientes angulares são iguais, adivinha a definição de concorrentes? Muito bom. Os coeficientes angulares são o quê? Diferentes. E aí é o assunto da apostila 6. Não perca a próxima aula, beleza? Bom, pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no canal do Tio Will, beleza? Olha lá, dá uma olhada aqui, tá ok? Curtisse esse vídeo, legal? E se chegar o número de inscrições do canal em 1000, eu vou contar aquela história de Itajubá e outras histórias. Eu preciso que você me ajude a chegar em 1000 inscritos, legal? Eu conto com vocês. Um abração, fique com Deus. Beijão, tchau. Juntos somos mais fortes.